O imperador Cleon II, vulgarmente designado, o Grande, o último imperador poderoso do Primeiro Império, é importante devido ao renascimento político e artístico que se processou durante o seu longo reinado. E mais conhecido pelo romance, todavia, de sua ligação com Bel-Riose, e para o homem comum ele é apenas o imperador de Riose. É importante não admitir que os acontecimentos do último ano do seu reinado ofusquem os 40 anos de Enciclopédia Galáctica. Cleon II era senhor do universo. Cleon II sofreu também de um mal doloroso e não diagnosticado. Para as estranhas evoluções dos negócios humanos, as duas afirmações não se excluem mutuamente, não sendo sequer particularmente incoerentes. Houve na história um número cansativamente numeroso de precedentes. Porém a carreira de Cleon II não tem mais precedentes. Se nos debruçarmos sobre uma extensa lista de casos similares não melhoraremos o seu sofrimento pessoal com um trabalho eletrônico. Esse sofrimento tornava-o tão pequeno que o levava a pensar em onde o seu bisavô fora governador pirata de um planeta de poeira atômica, e ele próprio repousava no palácio de verão de Amenetique, o Grande, como se descendesse de uma linha de governadores galácticos que se estendesse pelos tempos afora até um passado remoto. Atualmente não encontrava conforto em saber que os esforços de seu pai tinham varrido o reino de seus leprosos sinais de rebelião, devolvendo a paz e unidade de que desfrutara sob Stanel VI, o que trouxera como consequência que nos 25 anos do seu reinado nenhuma sombra de revolta tivesse obscurecido sua brilhante glória. O imperador da galáxia e senhor de tudo lastimava-se quando recostava a cabeça na reconstituinte superfície de força que existia ao redor de sua almofada. Caindo numa moleza em que nem sequer se mexia, e dominado por um formigueiro agradável, Cleon distendia-se um bocado. Soerguia-se com dificuldade e fitava amorosamente as paredes distantes do quarto enorme. Era um péssimo quarto para uma pessoa só. Era excessivamente grande. Todos os quartos eram muito grandes. Porém era preferível estar só durante estes períodos de invalidez a suportar os galanteios dos cortesãos, a sua pródiga simpatia, a sua estupidez cortês e condescendente. Era melhor estar só do que observar aquelas máscaras insípidas atrás das quais se iam tecendo as tortuosas especulações oferecidas pelas possibilidades de morte e pelas riquezas da sucessão. Estava dilacerado pelos pensamentos. Havia os seus 3 filhos, 3 jovens fortes e robustos, cheios de esperanças e virtudes. Onde é que se meteriam naqueles dias maus? Estavam à espera, não havia dúvida. Vigiavam-se uns aos outros, e todos vigiavam a ele. Agitou-se desassossegadamente. E agora Brodrigue pedia ansiosamente uma audiência. O Brodrigue de origem humilde, fiel porque era odiado com um ódio unânime e cordial, que constituía o único ponto de harmonia entre as dúzias de panelinhas em que estava dividida a sua corte. Brodrigue, o fiel favorito, que tinha de ser fiel e que a menos que tomasse a nave mais rápida existente na galáxia, no dia em que o imperador morresse, seria remetido para a câmara atômica logo no dia seguinte. Cleon II apertou o botão liso no braço do seu grande divã e a enorme sala que ficava no fundo do quarto dissolveu-se por transparência. Brodrigue avançou ao longo do tapete vermelho, e inclinou-se para beijar a mão flácida do imperador. Como tem passado, senhor? Perguntou o secretário privado num tom baixo de ansiedade conveniente. Ainda vivo, vociferou o imperador, exasperado. Se pode dizer que se vive quando qualquer patife, capaz de ler um livro de medicina, se serve de mim como se fosse um campo virgem e receptivo para suas experiências sem valor nenhum. Se existe um remédio imaginável, químico, físico, ou atômico, que ainda não tenha sido experimentado, e se existe alguém que tenha sabido destas experiências em qualquer canto afastado do reino, há de aparecer um dia antes para experimentá-la. E, entretanto, outro livro recém-descoberto, ou simplesmente falsificado, será utilizado. E agora Brodrigue pedia ansiosamente uma audiência. O Brodrigue de origem humilde, fiel porque era odiado com um ódio unânime e cordial,
que constituía o único ponto de harmonia entre as dúzias de panelinhas em que estava dividida a sua corte. Brodrigue, o fiel favorito, que tinha de ser fiel e que a menos que tomasse a nave mais rápida existente na galáxia, no dia em que o imperador morresse, seria remetido para a câmara atômica logo no dia seguinte. Cleon Yi apertou o botão liso no braço do seu grande divã e a enorme sala que ficava no fundo do quarto dissolveu-se por transparência. Brodrigue avançou ao longo do tapete vermelho, e inclinou-se para beijar a mão flácida do imperador. Como tem passado, senhor? Perguntou o secretário privado num tom baixo de ansiedade conveniente. Ainda vivo, vociferou o imperador, exasperado. Se pode dizer que se vive quando qualquer patife, capaz de ler um livro de medicina, se serve de mim como se fosse um campo virgem e receptivo para suas experiências sem valor nenhum. Se existe um remédio imaginável, químico, físico, ou atômico, que ainda não tenha sido experimentado, e se existe alguém que tenha sabido destas experiências em qualquer canto afastado do reino, há de aparecer um dia antes para experimentá-la. E, entretanto, outro livro recém-descoberto, ou simplesmente falsificado, será utilizado como autoridade. Pela memória de meu pai, rugiu ele barbaramente, parece que não há um bípede que seja capaz de estudar a doença que tem diante dos olhos, com esses mesmos olhos. Não há um que seja capaz de contar o ritmo do pulso, sem um livro dos antigos diante dele. Estou doente e eles dizem que o mal é desconhecido. Os loucos. Se no decurso de um milênio os corpos humanos aprenderem novos métodos de morrer misteriosamente, esses métodos não foram abrangidos pelos estudos dos antigos e permanecem incuráveis para todo o sempre. Se não fosse assim, os antigos estariam ainda vivos, ou então eu. O imperador deixou-se escorregar para trás, diminuindo o ritmo da respiração com uma praga, enquanto Brodrigue o fitava com alguma dúvida. Cleon Yi disse impacientemente: "Quantos é que estão à espera lá fora?" E apontava com a cabeça na direção da porta. Brodrigue respondeu pacientemente: "No grande vestíbulo há o número habitual." "Bem, que esperem. Estou ocupado com os assuntos de Estado. Vá declará-lo ao capitão da guarda. Ou espere, vamos esquecer dos assuntos de Estado. Eu tinha precisamente anunciado que não daria audiência, e deixe o capitão da guarda que se aborreça. Os chacais podem trair-se entre eles." O imperador riu sem vontade. "Corria o boato, senhor", disse Brodrigue, vagarosamente, "de que é o seu coração que lhe provoca perturbações." O sorriso do imperador levou pouco tempo a ser substituído pelo anterior sorriso de mofa. "Podem prejudicar outros mais do que a mim próprio se alguém decidir agir prematuramente com base nesse boato. Todavia vamos ver o que é que você deseja. Pode levantar-se." Brodrigue levantou-se da posição ajoelhada perante um gesto de permissão e disse: "Há qualquer coisa que se refere ao general Bel Riose, o governador militar de Sivena." Riose. Cleon Yi franziu irritadamente as sobrancelhas. "Não tenho lugar para ele." "Espera, foi ele que me mandou aquela quixotesca mensagem há uns meses atrás." "Sim, me lembro. Desejava permissão para entrar numa carreira de conquistador para a glória do Império e do Imperador." "Exatamente, senhor." O imperador riu brevemente. "Pensa que tenho alguns generais atrás de mim, Brodrigue? Parece-me ser um curioso atavismo." "Qual foi a resposta?" "Eu suponho que tenha tomado cuidado com ele." "Assim fiz, senhor. Recebeu instruções para fornecer informações adicionais e para não dar nenhum passo que envolvesse uma ação naval sem ordens adicionais do Império." É suficiente para nos manter defendidos." "Quem é esse Riose? Já esteve alguma vez na corte?" Brodrigue disse que não com a cabeça e os seus lábios torceram-se levemente. "Iniciou sua carreira como cadete na guarda há uns 10 anos atrás. Tomou parte no caso de Lemu Cluster." "Lemu Cluster. Bem sei, a minha memória não me falha inteiramente.
Foi nesse tempo que um jovem soldado salvou 2 naves de um choque frontal ou, foi isto ou outra coisa qualquer, agitou impacientemente uma mão, não me recordo de detalhes. Foi qualquer coisa heróica. Foi Riose esse soldado. Promoveram-no por isso, disse Brodrigue secamente, e nomearam-no para um posto no campo de batalha, como capitão de uma nave. E agora é governador militar de um sistema fronteiriço e ainda novo. Um homem capaz, Brodrigue. Não é de confiança, senhor. Vive no passado. É um sonhador dos tempos antigos, ou antes, dos mitos de que se serviam esses tempos antigos. Alguns homens são inofensivos em si próprios, mas a sua estranha ausência de realismo torna-os loucos para os outros, acrescentou. Seus homens, julgo eu, estão completamente sob seu controle. Ele é um dos seus populares generais. Cismou o imperador. Bem, adiante Brodrigue, não quero ser apenas servido por incompetentes. Eles certamente não ficam com inveja da sua própria fidelidade. Um traidor incompetente não é um perigo. Há muito mais razões para manter vigiados os homens capazes. Você entre eles, Brodrigue, Cleon e riu e depois fez uma careta dolorida. Bem, nesse caso, pode esquecer a preleção por enquanto. Que nova revelação há no que se refere a este jovem conquistador? Espero que não se tenha apenas limitado a reminiscências. Foi recebida outra mensagem, senhor, do general Riose. Oh! E para que efeito? Fez uma viagem de espionagem ao território desses bárbaros e requer uma expedição em massa. Os seus argumentos são extensos e razoavelmente aborrecidos. Não tinham importância para aborrecer Vossa Imperial Majestade até agora, durante a sua indisposição. Particularmente desde que será discutida demoradamente durante a sessão do Conselho dos Lordes, deitou um olhar oblíquo ao imperador. Cleon e franziu os sobrolhos. Os Lordes. Será um assunto para eles, Brodrigue. Isso significa uma quantidade de longas interpretações da carta. Sempre se acaba nisso. Não pode ser evitado, senhor. Podia ter sido melhor se o seu augusto pai tivesse vencido a última rebelião sem ser obrigado a aceitar a carta. Mas desde que ela existe, temos de suportá-la, por enquanto. Suponho que tem razão. Nesse caso os lordes devem ser ouvidos. Mas para que esta solenidade toda, homem? Trata-se, afinal de contas, de um ponto de reduzida importância. O triunfo numa fronteira remota com tropas reduzidas dificilmente é um negócio de Estado. Brodrigue sorriu ligeiramente. Disse friamente. É negócio de um romântico idiota, mas precisamente um romântico idiota pode ser uma arma mortal quando um rebelde não romântico se serve dele como instrumento. Senhor, o homem era popular e continua sendo. É jovem. Se ele anexar 1 ou 2 planetas bárbaros e errantes, se tornará um conquistador. Ora, um jovem conquistador que provou a sua habilidade para excitar o entusiasmo de pilotos, mineiros, comerciantes e uma ralé da mesma espécie é perigoso em qualquer época. Ainda que lhe falte o desejo de fazer como seu augusto pai fez ao usurpador, Ricker, há ainda a hipótese de um dos nossos lordes do domínio se decidir a utilizá-lo como arma. Cleon II mexeu um braço precipitadamente e retesou-se sob o efeito da dor. Relaxou-se lentamente, mas desaparecerá-lhe o sorriso, e sua voz tornou-se um sussurro. Você é um súdito precioso, Brodrigue. Desconfia sempre mais do que é necessário e eu só preciso levar em consideração metade das precauções que você sugere para estar completamente defendido. Ele poderá encontrar-se com os lordes. Nós veremos o que eles dizem e tomaremos as nossas medidas de acordo com isso. O jovem, calculo eu, ainda não se lançou em movimentos hostis. Não se diz nada a esse respeito. Mas já pede reforços. Reforços, os olhos do imperador cintilaram com espanto, mas que força tem ele?
10 naves de combate, senhor, com um complemento total de naves auxiliares. 2 dessas naves estão equipadas com motores recuperados da antiga Grande Esquadra, e uma delas tem uma bateria de artilharia da mesma origem. As outras naves não são modernas, dos últimos 50 anos, porém ainda podem ser utilizadas. 10 naves devem parecer armamento adequado para qualquer empresa razoável. Porque, com menos de 10 naves, conseguiu meu pai sua primeira vitória contra o usurpador. Quem são esses bárbaros que ele atacará? O secretário privado levantou um par de sobrancelhas arrogantes. Refere-se a eles como sendo a fundação. A fundação. O que vem a ser isso? Não há nenhum registro a esse respeito, senhor. Procurei cuidadosamente nos arquivos. A área da galáxia que ele indica coincide com a antiga província de Anacreon, que há 2 séculos foi abandonada a si mesma por roubos, barbarismo e anarquia. Não há planeta conhecido pela designação de fundação, seja como for. Havia uma vaga referência a um grupo de cientistas enviado para esta província pouco antes de ela se separar da nossa proteção. Estavam preparando uma enciclopédia, sorriu fracamente, suponho que lhe chamavam a Enciclopédia Fundação. Bem, o imperador observou-o sombriamente, isso me parece uma fraca base para poder ir avante. Não estou andando para diante, senhor. Não foi recebida uma palavra sequer dessa expedição depois do aumento da anarquia nessa região. Se os seus descendentes ainda estiverem vivos e conservam o seu nome, nesse caso devem ter certamente regressado ao barbarismo. E para isso ele deseja reforços. O imperador lançou um olhar feroz ao seu secretário. Isso é muito peculiar, propor-se combater selvagens com 10 naves e pedir mais antes de lançar um ataque, é surpreendente. Já começo a me lembrar desse Riose, era um rapaz simpático, de uma família leal. Brodrigue, há aqui implicações que eu não consigo compreender. Isto deve ter mais importância do que parece. Os seus dedos brincaram preguiçosamente com o lençol brilhante que lhe cobria as pernas rígidas. Continuou, preciso de um homem desse tipo, de um homem que tenha visão, cérebro e lealdade, Brodrigue. O secretário inclinou a cabeça submissa. E as naves, senhor? Ainda não, o imperador gemeu suavemente quando mudou de posição no seu leito macio. Apontou um dedo fraco, não, enquanto não soubermos mais alguma coisa. Convoque o Conselho dos Lordes para um dos dias desta semana. Também deve ser uma boa oportunidade para novas apropriações. Isso deve ter prioridade absoluta. Meneou a cabeça para afastar o formigueiro doloroso da almofada com o irradiante campo de força. Vá embora, Brodrigue, e mande-me entrar o médico. É o pior zangão do grupo.